a gente vai entender o que os chakras têm a ver com a prosperidade. A gente hoje em dia ouve muito falar em chakras, ouve muito falar em prosperidade, mas exatamente, né, o que chakra tem a ver com prosperidade? E a ideia hoje, nessa aula, né, eu vou chamar de aula aqui, porque de fato é uma aula, né, como a gente falou na live da terça-feira, a live da terça-feira, ela tem um cunho mais inspiracional, enquanto as lives da quinta-feira, elas vão ter um cunho mais educativo. A ideia é aproximar cada vez mais vocês do que é o Akasha Terapêutico, que vocês possam se beneficiar dele em suas vidas. Então hoje a gente vai explorar como cada um dos chakras atua na nossa vida, atua na nossa prosperidade. E primeiro de tudo, é preciso que a gente entenda o que é prosperidade. Né? Muitos de nós pensam e acreditam que prosperidade é dinheiro, tem a ver com dinheiro. Né? Até a capa desse vídeo aqui, ele está remetendo ao dinheiro, porque é a primeira associação que a gente faz de prosperidade. Né? A primeira associação de prosperidade que a gente faz é dinheiro. Mas aqui a gente tem também prosperidade de saúde, a gente tem prosperidade familiar, a gente tem prosperidade pessoal, a gente tem prosperidade espiritual. Então tem vários tipos de prosperidade que a gente pode aproveitar. Então a gente entender que prosperidade, na verdade, é aquilo que a gente experimenta quando a gente está conectado com quem? Conectado com o divino. Independente aqui novamente de religião, conectado com o divino. Quando a gente está aberto, que a gente se conecta, que a gente recebe o divino na nossa vida, a gente experimenta a prosperidade. E por que a gente não prospera? Né? Porque, né, vamos dizer assim, eu me conecto com o divino e por que eu não prospero? Porque a gente tem uma série de, vamos dizer assim, de sujeirinhas que a gente vai acumulando durante a vida da gente, ou durante as vidas da gente, porque quando a gente fala de registros akáshicos, a gente não limita a nossa existência somente a essa vida, senão que a gente tem também as outras vidas que já passamos e talvez até as que estão por vir, estão influenciando hoje na maneira como vivemos. Então é muito importante a gente entender todo esse contexto. Né? Mas por que a gente não prospera? Primeiro de tudo, então, vamos pegar, né, para ficar claro, para ficar didático, para a gente entender, vamos pegar o exemplo que eu falei. Né? Quando a gente fala de prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é dinheiro. Né? E uma coisa que a gente cresce ouvindo falar muitas vezes é dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é porque talvez fez alguma coisa errada, quem tem dinheiro é porque enganou alguém. Então aí começam a chegar o que eu gosto de chamar de sujeirinhas. Essas sujeirinhas vão chegando na nossa vida e elas vão entrando na nossa vida. De uma maneira muito sutil, de uma maneira muito de uma maneira muito inesperada, talvez até de uma maneira muito ingênua, porque essas sujeirinhas elas vão se arrastando. Né? Nós ouvimos, por exemplo, dos nossos pais, quantos de nós já ouvimos dos nossos pais, por exemplo, que dinheiro é sujo? Ou que alguém simplesmente quando prosperou, alguma coisa de errado essa pessoa fez. Quantos de nós já ouviu esse tipo de coisa? Fulano tem dinheiro, por que engana as pessoas? Então a gente cresce com essas sujeirinhas. Essas sujeirinhas não é que é uma maldade das pessoas falarem, ou dos nossos pais, ou de quem seja falar. É uma questão que se vem arrastando. Né? Nossos pais arrastam de algum lugar, que receberam de alguém, passam pra gente, e a gente vai cozinhando isso. Ou melhor, também, numa vida passada, nós fizemos exatamente isso. Nós enganamos pessoas para prosperar, nós enganamos pessoas para ganhar dinheiro, nós matamos muitas vezes, enfim. E nessa vida nós viemos com o desafio da dificuldade de prosperar, porque a gente fez isso numa vida passada e nós temos uma lição a aprender. Então a gente tem esse bloqueio da prosperidade. O que é um bloqueio? É quando a gente não consegue receber. É quando a gente não consegue se abrir para receber.
Esse é o bloqueio da prosperidade. Então, o que acontece? A gente vem acumulando essas sujeirinhas vão ficando no nosso subconsciente, vão ficando na nossa mente e vão atrapalhando a gente de receber. Se a gente pensa, né, que todos nós, quando decidimos vir para este plano, encarnar aqui, viver uma vida terrena, se a gente para e pensa nisso, né, todos nós estamos conectados de uma certa forma com a fonte divina. E por que então não prosperamos? Porque nós nos bloqueamos. E aí nós precisamos entender um pouquinho mais, né? Por que essas crenças entram na gente? Se a gente vai procurar, talvez até nas escrituras sagradas, e aqui não é uma crítica, tá? Mas a própria interpretação de alguns textos sagrados também levam a gente a acreditar que a prosperidade não é boa. Tem uma parábola que eu não lembro muito bem, mas ela diz aquela questão do rico não entrar no reino dos céus, do buraco da agulha, né? Esse ensinamento, ele tem, se a gente analisa ele, ele tem um viés mais profundo. Mas um viés mais raso, ele traz que prosperar, que ter abundância, principalmente quando falamos de dinheiro, é algo ruim. Quando na verdade não é. Nós temos que estar abertos e disponíveis a receber essa abundância, seja ela de qual forma for.